Alexandro é cortado e Ancelotti convoca novo lateral. França também perde titulares importantes. E no gol, quem deve substituir Alisson? Como chegam os convocados do Ancelotti? Esses são os temas do vídeo de hoje. Começando pelo gol, com o Alisson fora, quem deve ser o titular? Temos Ederson, Bento e Hugo Souza como opções. Eu pensei em trazer alguns números aqui, mas eu acho que a maioria deles para goleiro não é muito útil, porque depende muito, por exemplo, quantas defesas o goleiro tem por jogo, depende de quantas vezes o time dele deixa o adversário finalizar, quantos clean sheets, depende da defesa como um todo. Então acho que esses números não trazem muita coisa para o debate, mas tem um específico que eu acho que agrega muito, que é o percentual de defesas, que é de 10 bolas, quanto o goleiro pega. E é esse número que eu queria destacar aqui. O Bento tem 83% de aproveitamento, mas em uma liga mais fraca. O Hugo Souza, 78% e o Ederson, 70%. E de fato, se a gente for olhar os últimos meses, quem vive uma melhor fase, por incrível que pareça, que já foi o pior desses aqui em determinado momento, é o Bento. Por consistência, por regularidade, foi eleito o melhor goleiro da Liga da Arábia Saudita em fevereiro, se não me engano. Então quem chega em melhor momento, fazendo mais defesas difíceis e sem falhar mais tempo, de fato é o Bento. Apesar que o Ederson também não falha, recentemente a gente não vê falhas do Ederson, só que o aproveitamento dele, como vocês viram, já é mais baixo, e eu acho que esse número ele completa o que a gente vê nos gols que o Ederson sofre. É muito gol defensável, cara. Às vezes por um posicionamento equivocado. Acho que o Ederson tem falhado muito nesse sentido de posicionamento, já não é um goleiro tão ágil como antigamente, está em declínio mais técnico e físico, mas tem a experiência, tem um jogo com a bola nos pés, só que eu não posso ser hipócrita aqui. Quando eu fiz minha convocação, eu coloquei Alisson, Everson e Hugo Souza. Talvez eu acho que o Everson estaria mais preparado que o Hugo Souza. Você tem o Fábio também, que eu poderia ter colocado no lugar do Hugo Souza. Mas dito isso, como eu deixei os outros dois de fora, minha escolha natural, obviamente, seria o Hugo Souza. E aí eu entendo que muitas pessoas têm um pé atrás com ele, e eu também tenho, porque, de fato, o Alisson está muito acima desses três, e qualquer um que entrar, na minha opinião, não vai substituir o Alisson à altura. Inclusive, eu falei sobre isso em um vídeo, deixar aqui no cards, em que eu falo que o Alisson não tem um reserva à altura, mas por que o Hugo? Primeiro, de novo, não confio no Ederson. Eu acho que o Ederson, infelizmente, ele não vive mais um bom desempenho. O Bento voltou a jogar bem recentemente, então eu ainda desconfio. E outra, a gente já testou o Ederson, se fosse uma Copa do Mundo, beleza. Se é a estreia da Copa, eu acho que aí não tem como, a gente vai com o Ederson. Por experiência, mas como é um amistoso, por mais que seja um amistoso muito importante, coloca o Hugo Souza. De novo, testa ele mais uma vez. A gente precisa saber se os nossos goleiros são capazes, apesar que o Ederson também, atualmente, a gente precisa ver um pouco mais, mas eu acho que dá para você experimentar o Hugo Souza. E além disso, você vê que o percentual de defesas dele é muito bom, não tem falhado muito. Ele falhou agora no final de semana, errou uma saída de bola. De fato, o jogo com os pés do Hugo é uma coisa que precisa ser trabalhada, mas recentemente o Alisson cometeu uma falha parecidíssima. Ele foi pressionado, tentou o lançamento, errou, o Liverpool foi lá e tomou gol. Isso faz do Alisson um goleiro pior? Não faz. E você vê o nível de defesas que o Hugo Souza faz, é muito grande, maior do que do Ederson. Inclusive, nesse jogo contra o Flamengo, o Hugo faz uma defesaça num voleio do Arrascaeta. Então, por esses motivos, eu entendo que o Hugo Souza deveria ser o titular contra a França, mas obviamente, ou bem provavelmente, o escolhido do Ancelotti será o Ederson, o que eu entendo também, porque você vai apostar na experiência de um cara que já disputou a Copa do Mundo, já foi campeão da Champions League, sendo destaque do Manchester City, mas eu gostaria de ver um pouco mais do Hugo na seleção, e obviamente não faria sentido o Ancelotti passar ele na frente, sendo que ele estava fora da lista de convocados antes do Alisson se lesionar. Mas me conta aí nos comentários, qual seria o seu goleiro titular? E agora falando sobre os convocados que se destacaram nesse final de semana. Não tivemos muitos porque vários deles não jogaram, e aí eu até deixei uma lista aqui. Wesley suspenso, Léo Pereira estava suspenso, Marquinhos foi poupado, o Andrei começou na reserva, então tô colocando aqui porque ele vai chegar mais descansado também, o Martinelli também foi reserva, entrou no final, Bento, o Ederson, o Ibanez, o Fabinho, o Gabriel Sara não tiveram jogos, ou seja, a equipe deles não entrou em campo. Com isso, alguns aqui apenas se destacaram. O que chamou mais atenção foi o Vinícius Júnior, eu vou chegar nele daqui a pouco. Mas na Inglaterra, o Matheus Cunha sofreu pênalti,
e aí foi uma belíssima jogada, lançamento do goleiro, ele domina no peito, protege, usa muito bem os braços para proteger, e na hora que ele vai passar no meio de dois, ele é puxado, pênalti para o Manchester United, gol do Bruno Fernandes, o Matheus Cunha também, que quase fez um belo gol de esquerda, uma finalização, vem jogando muito bem, tem que ser titular da seleção, um dos melhores do United nessa partida, e peça importante para o time do Ancelotti, é o cara que vai fazer a ligação, vai ser o nosso meio ali, mais articulador, o Matheus Cunha, principalmente na ausência do Estevão. A gente precisa de um cara que tem esse perfil mais associativo, que vai buscar a bola um pouco mais atrás, então tomara que o Matheus Cunha consiga manter o nível dele na seleção brasileira. E por falar em Estevão, o jogador do Chelsea voltou a atuar, entrou em campo por 20 minutos na derrota do Chelsea para o Everton por 3-0, e que fase do Chelsea, né? Péssimo para os brasileiros, o Estevão Andrei e o João Pedro, mas fato é que é uma boa notícia, o Estevão voltar, precisa urgentemente de ter sequência para chegar bem na Copa do Mundo, vai ter esse tempo de data FIFA para se recuperar, ele que vem sofrendo com problemas físicos, ele não entrava em campo desde 13 de fevereiro e por isso não foi convocado. Ah, Samuel, mas se ele jogou agora, ele poderia ter sido convocado. Poderia, se é uma Copa do Mundo, eu tenho certeza absoluta que ele estaria na lista. Mas não fazia sentido você forçar um jogador que estava voltando de lesão, sem ritmo de jogo, para uma convocação, sendo que você tinha outras opções. Lá na Itália, o Bremer falhou no gol que a Juventus sofreu para o Sassuolo. Obviamente é uma falha muito coletiva também, o time da Juventus permite o cruzamento lá da lateral esquerda, mas o Bremer estava uma marcação individual ali no centroavante do Sassuolo e perdeu a referência na hora que ele viu o atacante antecipou e gol do Sassuolo. O Bremer foi criticado pelos torcedores nesse lance, que também apontaram falha do Cambiasso. Eu vi o lance e eu acho que sim, o Bremer falhou, porque ele que era o responsável. É um lance difícil, ok, mas não vamos passar pano aqui pro Bremer, só porque eu gosto muito dele. De fato, ele errou, isso não tira a grande temporada que ele faz, um dos melhores zagueiros que a gente tem. Acho que erros vão acontecer, falhas acontecem, o que é raríssimo pro Bremer, mas é uma pena ele cometer esse erro logo antes de ir para a seleção brasileira. Tomara que isso não abale a confiança dele, tomara que ele seja testado contra a Croácia. Eu acho que contra a França, você testar uma zaga ali titular que nunca jogou junto é meio complicado, apesar que eu acho que o Bremer jogou 1 ou 2 jogos com o Gabriel, mas faz muito tempo que eles não jogam junto. Agora, falando de um lado positivo, Endrick, assistência para o Sulik, cruzamento de direita, tá? Para quem fala que o Endrick não usa direita, inclusive a jogada é quase toda de direita, ele conduz com a direita e cruza. Ele chegou a 6 gols e 4 assistências em 14 jogos, excelentes números, e mesmo assim ainda você vê um burburinho, pô, mas o Endrick não sei o quê. Cara, totalmente normal o Endrick oscilar, vai ter altos e baixos, é um jovem, o que ele vem fazendo no Lyon é muito especial, e a atuação dele de ontem, para além da assistência, foi muito boa, gerando inversões de jogo, tentando ir para cima. O que me incomodou foi que ele ficou muito preso na ponta direita, estava muito distante do gol, mas no que ele pôde fazer nos momentos em que ele pegou na bola, ele fez. Tanto é que teve até um lance que ele quase faz o gol, ele tira do goleiro, mas o zagueiro tira em cima da linha, e de fato, como um todo, a partida do Endrick foi muito boa. Ele precisa ter minutos nessa data FIFA. Eu não sei se como titular, eu vou fazer minha escalação nos próximos vídeos aí, para vocês terem uma noção do que eu gostaria de ver em campo, mas acho que o Endrick titular vai ser muito difícil mesmo, a não ser que seja contra a Croácia, contra a França, não tenho expectativas, mas tomara que ele ganhe minutos, porque tá merecendo demais. Mas me conta aí nos comentários, você colocaria o Endrick como titular logo contra a França? Na Espanha, quem tá jogando muito e vai chegar em alta na seleção brasileira é o Vinícius Júnior. Fez 2 gols na virada do Real Madrid por 3-2 sobre o Atlético de Madrid. O primeiro de pênalti, o segundo pegando de fora da área no cantinho, belíssima finalização do Vini, mais uma bela atuação também como um todo, não só para além dos gols, o Vini tem contribuído muito, protegendo muito bem a bola, conseguindo passar por dobra de marcação, agregando no ataque de todas as formas possíveis. Então o Vini, aquele do Xabi Alonso, esquece. Agora a gente está falando do Vini com o Arbeloa, e esse já conseguiu retomar a confiança. E a confiança, o mental do Vini pesa muito na hora que ele chega na seleção brasileira. Eu sinto o Vini muito pressionado a fazer as coisas que ele faz no Real Madrid. E eu acho que com o Ancelotti isso tende a diminuir. É um treinador que vai passar mais confiança para ele, vai passar uma conversa ali e ele vai conseguir, cara. Não, tomara, porque
você vê semanalmente ele fazendo as coisas que ele faz no Real Madrid, chega na seleção, um desempenho abaixo do esperado. Acho que esse jogo contra a França é uma baita oportunidade pro Vini mandar um recado pros brasileiros que pedem ele como reserva, que falam que ele precisa ser reserva de não sei quem, que na seleção ele não joga nada. De fato, ele deve muito, mas já vem melhorando e com o Ancelotti a gente espera que isso melhore ainda mais. Vamos para a informação principal desse vídeo, Alex Sandro cortado, que para mim nem é grande novidade, eu já tinha falado nos vídeos da convocação que o Alex Sandro não era uma peça confiável em termos físicos. Tem alguns jogadores que são assim, tá? Além dele, vai ter de convocáveis o Neymar, o Militão, o Bremer, são jogadores que hora e outra sofrem por algum problema físico. O Alisson também vem sendo um deles, direto ele tem problema físico. E o Alex Sandro, por que eu falei que eu não convocaria o Alex Sandro? Para além da questão técnica, que ele não vem jogando tão bem assim, tem inclusive o Breno, uma dificuldade absurda para marcar o Breno Bidon, que mais uma vez, né, eu vou ter que só fazer um parênteses aqui, o que esse menino tá jogando, se você não tá vendo, vê, porque eu pedi ele aqui e ninguém mais falou, assim, eu vi pouquíssimas pessoas falando, Breno Bidon tem que ser convocado, cara, porque esse cara tá jogando, é uma loucura, e a gente não tem um jogador assim na seleção brasileira, mas enfim. O Paquetá também fez o gol, tô falando pra não desistir dele, vocês estão aqui me criticando, porque eu tô pedindo o Paquetá na seleção, ele vai voltar a jogar bem. O meio que é bom, o cara vai voltar a jogar bem e ele vai pra Copa, gente. Vai pra Copa, porque é muito talentoso, por mais que tenha tido altos e baixos nos últimos meses. Mas enfim, falando aqui sobre o Alex Sandro, teve problemas físicos, foi substituído contra o Corinthians, e agora a gente tem um novo convocado, Kaique do Cruzeiro, e faz todo sentido. Só alguns números aqui que chamam a atenção do Kaique. Foi o terceiro lateral entre os laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele foi o terceiro com mais assistências, o segundo com mais dribles certos e o primeiro em desarmes. E esse número de desarmes é o que mais diz sobre a convocação do Kaique. E por que eu falo isso? Porque o Kaique é um lateral defensivo, forte, que consegue ter essa imposição defensivamente falando. E faz todo sentido com o modelo de jogo que o Ancelotti quer, com laterais mais equilibrados, mais defensivos. Então, por isso, por exemplo, o Bidu não vai ser chamado, porque ele não tem essa característica, é um pouco mais baixo, não tem esse vigor para defender como o Kaique tem, apesar de tecnicamente estar jogando muito bem. Eu gostaria muito de ver o Juba mais uma vez, porque além de ele conseguir fazer essa parte defensiva, acho que talvez um pouco pior do que o Kaique, de fato, ele te agrega muito mais ofensivamente do que o Kaique. Tem finalização de fora da área, ao meu ver tem um cruzamento melhor. Então o Juba eu acho mais completo que o Kaique, por isso eu coloquei o Juba na minha convocação ideal, mas eu entendo 100%, se não fosse para ser o Juba, acho que o Kaique era o nome mais ideal e que mais se aproxima do Alex Sandro em termos de porte físico, de característica de jogo, talvez para fazer uma saída de 3, que eu acho que vai ser o que vai acabar acontecendo com o Kaique pela esquerda. Vai ser um cara focado totalmente na marcação e pouco vai chegar à frente se ele for titular. Acho que o titular vai ser o Douglas Santos, mas tomara que o Kaique receba minutos também, porque é merecido. Vem jovem, apesar da fase do Cruzeiro, ele é um dos poucos que vem se salvando. Vi até um meme ontem daqueles 4 dragões lá, os 3 bobões do lado dele, e ele com a cara mais de sério, né, de quem resolve a parada. E o Kaique vem jogando muito pelo Cruzeiro, convocação merecidíssima. Acho que a única outra boa opção, além do Juba, seria o Carlos Augusto, já que o Caio Henrique tá lesionado também. O Carlos Augusto, que defensivamente também é bom, mas já teve oportunidade na seleção brasileira, e por isso, de fato, eu acho que a convocação do Kaique faz todo sentido pra gente ter mais uma opção, porque a chance do Alex Sandro não estar bem fisicamente na Copa do Mundo é muito grande. Então a gente precisa ampliar esse leque para chegar na Copa do Mundo, tendo aí o Carlos Augusto, o Juba, talvez o Caio Henrique, o próprio Kaique, e ampliar esse leque de opções pro Alex Sandro, porque realmente não vem me convencendo e tá tendo dificuldades até além da parte física. Falando agora da programação da seleção, os jogadores já começaram a se apresentar, vários deles chegaram na noite desse domingo, o restante chegará nessa segunda-feira, a expectativa é que o grupo esteja completo lá em Orlando, nos Estados Unidos, ainda nessa segunda, o que é essencial. Quanto antes a seleção tiver com o grupo completo, melhor. Para quem mora nos Estados Unidos, para quem mora no Orlando, a seleção está, na verdade, no hotel Four Seasons, mas é um condomínio fechado, então não sei como que isso funciona. Se você quiser pedir autógrafos, realmente eu não sei, mas treinará no complexo da ESPN. Talvez lá você tenha mais chances de ver algum jogador do que no hotel. E antes de falar sobre os desfalques da França, se você está curtindo esse vídeo, deixa o like, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui,
Curte o tema Seleção Brasileira? Se inscreva para receber informações, análises, histórias, curiosidades que envolvem a nossa seleção. Nosso último tema de hoje são os desfalques da França. Assim como o Brasil, a França também teve desfalques importantes nesse final de semana. O mais relevante é o zagueiro Saliba do Arsenal, peça titular absoluto do time francês, e ele foi substituído pelo Lacroix, não sei como fala exatamente, do Crystal Palace, mas é o Konaté quem deve entrar no time. É um bom zagueiro, mas abaixo do Saliba hoje. Konaté joga no Liverpool, comete algumas falhas mais frequentemente do que o Saliba, e ele vai fazer dupla com o Upamecano, mas mais uma baixa de peso aí para a seleção francesa. Além do Saliba, outro desfalque da França é o Koné, da França, que seria titular provavelmente como segundo volante, peça importante também, mas pouco menos do que o Saliba, vem jogando muito bem pela Roma, um jogador de mais condição, um passe curto, muita força defensiva também, e provavelmente, pelo que a gente leu na imprensa francesa, não vai ter um substituto para o Koné. O Deschamps não vai convocar ninguém para o lugar do meio-campista da Roma. E outro possível desfalque é o Ekitike. Esse ainda não confirmado, saiu com dores do jogo do Liverpool, atacante, artilheiro do clube inglês na temporada. E esse ainda a gente não tem informações, pelo menos até o momento que eu gravo, se vai ser cortado ou não. Então, além desses dois, do Saliba e do Koné, a França já tinha perdido outro titular, que é o Koundé. Então, beleza, o Brasil também tem vários desfalques, eu diria que meio time que seria titular, né? Alisson, Militão, Alexandro, Bruno Guimarães, Rodrigo e Estevão. A gente tá falando aí de 5, 6 titulares, talvez o Rodrigo não fosse, não sei, mas vários titulares o Brasil não tem, mas a França também tem desfalques importantes, além desses 3 que eu falei, o Ekitike poderia ser titular e o Barcola também poderia ser titular, apesar de terem um papel menos relevante e a França ter um elenco mais completo. Mas de toda forma, não acho que a gente pode usar isso como muleta, até porque o Alexandro não é um cara fundamental para o nosso time, a gente não tem o Militão, eles não têm o Koundé. Eu acho que o que pesa mais aí nesse jogo vai ser a mesma ausência do Bruno Guimarães, porque é um cara que realmente não tem um substituto à altura na seleção brasileira, e esse sim poderia fazer muita diferença contra a França, mas eu acho que a gente tem que avaliar com o que a gente tem. A França também tem desfalques na Copa do Mundo, provavelmente o Brasil e outras seleções vão ter desfalques, então não dá para ficar servindo como muleta, mas perdeu com um time aleatório, com um time repleto de reservas. Tem que ter grupo, tem que ter elenco, porque desfalques acontecem e vocês não vão me escutar aqui usando isso como desculpa. Obviamente vão ter ressalvas, às vezes de um jogador que entrou como titular que não seria, que foi mal, beleza, isso pode servir para uma avaliação mais geral, mas para o jogo, acho que nem tanto. Enfim, esse foi o Radar de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.